talvez o que me agrade mais aqui é essa ideia de trabalhar o vazio ao invés de trabalhar o cheio. Acho que isso que diferencia essa casa da maioria das casas desse condomínio ou de outros, assim. Uma casa de campo, né? Uma casa que fica num condomínio no interior de São Paulo. O terreno ele tem um leve aclive e aí, inclusive, a gente ainda suspendeu o nível térreo da casa para conseguir aproveitar as visuais do lote, aí do condomínio, dos vizinhos, né? Da vegetação em volta, que é uma coisa bacana do lugar. Organizamos aí o programa da casa como se fosse um organograma dentro dessa plataforma de possível construção, e depois a gente partiu para uma subtração, ou seja, começou a tirar, abrir buracos e tirar pedaços dessa casa, até ficar algo que tivesse a ver com, claro, esse organograma, né, com o projeto de fato, mas que possibilitasse uma integração muito grande visual. Então essa ideia de criar uma casa que pudesse usufruir de uma paisagem externa, mas também pudesse criar suas próprias paisagens internas, eu acho que está no cerne aqui da nossa proposta, né, do partido do projeto. A gente achou que devia estar levantado em relação à rua, para justamente aproveitar a vista, o que causaria meio que 2 andares, mas a gente queria concentrar tudo no andar só. Então a gente usou o andar inferior meio como acesso de carro e coisas menos importantes, né? Depósitos, coisas do tipo, banheiros de serviço, coisas dessa natureza. E levou o resto. O nível intermediário é o nível principal da casa, com o programa principal de quarto, sala de estar, cozinha, terraço, piscina e tudo mais. E aí a gente tem mais um nível, que é o nível da cobertura, que tem um programa reduzido ali, além da área técnica da casa, né, com aquecedores, caixa d'água e tudo mais, a gente tem uma parte reservada para um mirante, né, um deck que acontece ali nesse nível superior, né, da cobertura da casa, e aí consegue ter uma vista realmente desimpedida para uma paisagem mais ampla. A casa na frente meio que ela se apoia nos taludes que vão subindo, então esses taludes fazem também a separação do que é dentro da casa, do que é fora do terreno, de uma maneira muito mais tênue do que simplesmente colocar uma cerca ou um muro, né? E a circulação da casa acontece também de uma maneira interessante, né? A gente não tem corredores e eixos de circulação vertical muito definidos, né? Não tem assim, a escadaria fica naquele ponto da casa e tal. É tudo mais distribuído de uma forma quase orgânica. Você está andando aqui e está vendo a pessoa do outro lado, está vendo a travessa, mas está vendo o céu também, você vê um jardim que brota no meio da casa, então acabaram tendo uns espaços diferentes, né? Umas conexões também com essas subtrações, uma espécie de passarela de concreto, pontes para lá e para cá. E ela é muito marcada justamente por esses elementos horizontais todos vazados e recortados e que permitem uma participação do jardim em níveis diferentes. Você enxerga o jardim de baixo, você enxerga a cobertura, você enxerga o jardim ao lado, o jardim em frente, a paisagem distante. É quase um queijo suíço, digamos assim, né? Ele é muito mais composto de vazios do que cheios. Quando você começa a olhar, você vê o movimento das nuvens em relação às coisas construídas, né? E você consegue, parece que a casa vai se mexendo, você perde um pouquinho a referência. O resultado desse jardim mesmo a gente vai acabar vendo daqui a alguns bons anos, né? Porque até essa casa crescer, fazer uma copa, cobrir esses buracos no meio, e os galhos se entrelaçarem nas lajes de concreto fininhas que passam sobre as passarelas. Então ela vai ficar mais bonita com o tempo. Um material que é preponderante aqui nessa obra é o concreto aparente, né? Que ele é o elemento estrutural aí dessas duas grandes lajes e tem os pilares que sustentam essas lajes que estão dispostos de forma irregular conforme os rasgos, né, de baixo, os rasgos de cima. E aí, onde tinha que ter paredes, quartos e tal, a gente optou por fazê-las brancas, bem puras, assim, bem modernistas, até contrastando com uma certa liberdade de traço dos recortes dos vazios, né?
as passaradas residuais ficaram em concreto e o piso a gente usou placas de concreto também, que acabaram ainda reforçando essa ideia. Para romper um pouquinho com isso, a gente fez a piscina branca. Né? Então a piscina é de uma pedra branca, assim, que meio que é incrustada no terreno, incrustada nessa laje e contrasta um pouco com o resto. E na cobertura, que é acessível para uma escada que fica nos fundos, ela é com rachões, né, que são pedras tipo brita grandes, então ficou uma coisa meio árida, assim, bem diferente do usual. Assim. Me agradou bastante subir lá recentemente para ver esse visual de cima, né, uma coisa diferente do que se costuma fazer nesses condomínios, né. O tempo acho que desenha muito poeticamente os espaços, né? A tonalidade do sol, o horário do dia, a transformação das sombras no chão. Eu acho que a casa ela se transforma com o passar do tempo, ela reflete o tempo de uma maneira interessante, poética até.